Depois de muito tempo esperando, o jogo definitivo de luta do Dragon Ball foi lançado. Esse aqui é o Dragon Ball Sparking Zero, o jogo de luta 3D com uma lista gigante de personagens, várias campanhas e também o modo What If, que adiciona a linha do tempo alternativa, com direito a Gohan virando Gohan Black em vez do Goku Black. Não pode ser. Um modo online chato e muita promessa de DLC. Ai ai. Será que esse jogo é melhor mesmo que Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 e vale R$350? Bom, é sobre isso que eu vou falar agora, pois eu acho que é. Mas ele tem seus problemas. E é sobre o novo Dragon Ball Sparking Zero que eu vou falar agora. Meus amigos, antes de continuar com o vídeo, eu preciso falar com vocês sobre uma coisa. Nada nesse mundo pode justificar que esse jogo tenha a mesma nota que o Concorde. É isso mesmo, Concorde. Então digite F em homenagem ao Dragon Ball. Gente, eu preciso deixar claro pra vocês que eu não esperava nada desse jogo. Sempre soube que ele iria ser lançado, mas eu não tava muito afim de ir atrás de detalhes, ver trailers, saber quem eram os personagens que estavam entrando e muito mais. Eu tava vendo tudo meio de longe, pelos comentários aqui no chat do meio da live e também nos vídeos, mas eu não tava animado não. Sei que muita gente tava feliz e empolgada no hype com esse jogo, mas agora que eu tive a chance de jogar, eu entendo por quê. Ele entrega muita coisa que um fã de Dragon Ball pode esperar. As lutas mais importantes do anime foram reconstruídas aqui com cenas de animação 3D, linhas do tempo alternativas mostrando aqui um universo paralelo do Dragon Ball, um modo batalha zoado de 2 jogadores que tem apenas um mapa. Agora vem a parte que a gente cai na gargalhada. E um modo online interessante, só que é bastante chato. Eu imagino que muitos que estão assistindo esse vídeo não conhecem a história de Dragon Ball ou faz a menor ideia de quem seja Goku, conhecendo só algumas referências, e eu percebo isso pelos comentários, porque normalmente os meus vídeos passam muito longe da bolha dos animes. Mas pra entender, Dragon Ball é uma saga que existe há 40 anos, onde Goku foi batizado como Kakaroto e enviado à Terra, pois o planeta Vegeta, que é o seu planeta natal, estava para explodir por conta de um golpe do Freeza. Esse moleque com cauda de macaco acabou crescendo, descobriu que faz parte de uma raça guerreira Saiyajin, e isso acaba explicando a sua disposição para diversas habilidades de combate, aonde ele começa a crescer, evoluir, ganhando diversas e famosas transformações, como a do Super Saiyajin, provando que ele é o grande guerreiro do coração puro que deveria ser o único capaz de chegar nesse nível. Tem o Super Saiyajin 2, Saiyajin 3, Super Saiyajin 4, Super Saiyajin 5... É o quê? Evolução da fusão, e os arcos de batalha envolvem alguns vilões que tentam destruir o mundo, o universo ou até mesmo o multiverso. Esse jogo reconta as principais histórias do jogo, mas com muita ênfase no Dragon Ball Super, que é um anime mais recente. O que ele tem de mais é a sua jogabilidade 3D. Isso combina demais, cara, com o universo do Dragon Ball. Tipo, é tanta onda de poder que dá pra sentir o impacto. Eu joguei bastante esse jogo no PlayStation 5 e ele tem uma vibração no controle personalizada só pra esse jogo. Um Kamehameha é praticamente suficiente para sentir o Ki no meio da sua mão. Minha nossa, não sou muito. Aqui você joga com uma mecânica que pode parecer difícil no começo, mas se você for jogar umas 2 ou 3 vezes, você aprende. E se tiver mais problemas, tem uma assistência. Aqui você pode dar uma sequência de socos e chutes com apenas um único botão, praticamente, com um combo quase infinito. Tem personagens que voam, eles soltam ataques, eles também soltam 2 especiais, e se encher tudo ele acaba usando aqui o Ultimate. O cenário acaba explodindo tudo junto com seus golpes, e ainda tem o contra-golpe, o teleporte e o contra-ataque. A barra de vida aqui nesse jogo parece aqueles jogos de briga de rua, sabe? Que vai descendo parte a parte. Além disso, o jogo acaba colocando aqui um modo de batalha de sistema de time que você pode fazer até mesmo fusão se tiver personagens certos na sua equipe. Por exemplo, Goten e Trunks. Se tiver eles juntos, você consegue fazer a fusão do Gotenks. Assim vai somando a barra de vida, o que deixa isso insano, mas você sacrifica um dos jogadores do seu time. E é agora que eu te pergunto, no Dragon Ball Sparking Zero, qual time é teu? Fora que tem como trocar também os bonecos no meio da partida, porque, meu amigo, dá pra ter uma estratégia. E isso é muito foda. Eu não preciso falar mais nada desse visual. Eu acho que esse jogo é o ápice da geração de gráficos dos jogos de anime dessa geração. Por quê? Na minha opinião, ele fica junto com Mortal Kombat 1 e o Ratchet & Clank em outra dimensão, que são os jogos que exploram o melhor gráfico no que eles tentam se propor. E no quesito anime, cara, isso aqui tá impecável. Às vezes até esqueço que a Bandai Namco ficou durante muitos anos lançando jogos de anime com gráfico zoado, tipo um certo Naruto aí. Mas é tudo bem sincronizado, o jogo de câmera, até cenas do anime que foram refeitas em 3D funcionam super bem aqui. O jogo tem até algumas músicas de anime. Claro que eu não vou colocar isso aqui no vídeo, mas isso te dá uma sensação de estar no meio do torneio do poder. E olha, esse jogo é gigante, tem mais de 183 personagens pra poder jogar. Porra!
tudo isso? Claro que tem muitos aqui que acabaram fazendo falta, e no meio do vídeo eu vou te contar. Nesse jogo aqui tem diversos modos de jogo. O melhor deles é, claro, o modo história, porque foi aqui que me pegou. Quando eu tava jogando esse jogo pela primeira vez, eu achei que ele seria só mais um jogo de Dragon Ball que tava repetindo as mesmas histórias que foram recontadas em vários jogos. E o pior é que aqui eles nem reanimaram todos os momentos importantes até. Eles colocaram tipo um monte de foto como se fosse um mosaico. Uma cena ou outra eles animavam. Só que o que quebrou minha cabeça foi o modo What If, que é o melhor dizendo e se. E eu sei que você se ligou na referência. Conspiração. Mas é tipo quando você tá jogando, por exemplo, uma história de Dragon Ball e você faz coisas que você não devia fazer. Exemplo disso é ativar o modo Super Saiyajin do Goku na luta contra o Vegeta. Ou fazer o Gohan. Imagina se ele tivesse vencido o céu antes dele ameaçar explodir o planeta. Pois é, isso aqui acabaria salvando tudo. Isso iria fazer com que o Goku não morresse e ele cresceria, tendo não só o seu pai por perto, mas o Goku também iria ver o nascimento do Goten e dos primeiros dias da vida dele. Deixa eu te explicar. Esse modo história acaba sempre seguindo o modo do ponto de vista de cada um desses personagens. O que me choca mesmo foi essa do Gohan, porque tem muitas lutas que você deveria apenas sobreviver por um certo tempo, que a luta iria se encerrar porque o principal protagonista, seja um Goku ou Vegeta na hora, iria aparecer para poder salvar o dia. Só que, se você acaba vencendo esse momento com um personagem errado, acaba criando essa linha do tempo alternativa e o jogo brinca com isso. Uma das melhores é na história do Gohan, quando ele acaba voltando aqui na luta do retorno do Freeza e ele vem sedento, dando muito trabalho para o Freeza. O Gohan não se rende nessa luta e acaba meio que forçando ao Freeza a ativar sua forma dourada. Assim, o Gohan, recuperando seu instinto de luta que ele acabou perdendo depois da saga Cell, ele acaba derrotando o Freeza sem ter a necessidade do Goku virando o Super Saiyajin Blue e coloca aqui o Gohan de volta aos treinos. E no torneio contra o Universo 6, ele acaba ganhando aqui o grande destaque do torneio e a história vai continuando. Por exemplo, na saga do Trunks do futuro e Goku Black, quando ela começa, a gente toma um susto aqui porque quando o Trunks aparece para poder bater no Goku, achando que ele era o Goku Black, na verdade ele acaba atacando o Gohan. E você já entende o que isso significa. Pois é, o Zamasu, em vez de ficar impressionado com o poder do Goku, ele fica mais impressionado com o Gohan. E o que me deixou bolado é que sabemos que nessa luta aqui, onde o Goku Black vira o Goku Rosé, o Gohan deveria ter ganhado essa transformação, né? E o jogo acabou tirando isso de nós. Meu Deus. Eu acho que eles vão tentar vender isso como uma DLC de verdade, ou não sabemos. Essa luta aqui termina da mesma forma que a gente conhece, com o Gohan e o Trunks derrotando Zamasu fundido com o Gohan Black e o Gohan se reunindo com a Videl e a Pan. Na história do Goku, por exemplo, outra que eu gostei foi a luta do Ozaru. Tipo, o Vegeta tá pelão pra caramba nesse modo, e tem aqui uma galera chorando por causa dessa luta. Mas imagina só, o Ozaru Vegeta quase mata o Kuririn aqui. Então, imagina só, quem fica furioso pra acabar com o Vegeta é o Goku. E ele acaba criando aqui uma linha do tempo, onde a sua primeira super transformação é nesse momento. O Goku vira Super Saiyajin, acaba destruindo a lua falsa do Vegeta, fazendo ele voltar ao normal. O Vegeta é derrotado e humilhado, mas ele vai embora. E depois de muito tempo, o Goku volta a treinar e vai pro planeta de Namekusei porque aquele planeta, bom, sempre tem alguma coisa de errado antes que ela se exploda. E lá tem vários soldados do exército do Freeza que estavam tentando pegar as bolas do dragão. Mas o Goku acaba derrotando eles outra vez. Só que quando eles tentam fugir, as naves explodem e o Goku percebe que aquilo ali é uma energia muito familiar. E é assim, cara, que aparece o Super Vegeta Super Saiyajin. Essa luta, cara, não termina em morte, mas tipo, todos eles vão embora. Seu insolente, esse seu último comentário me pareceu insolente. Está insinuando que você é muito mais forte que eu? É, eu sou mais forte que você. O quê? Fracassado. E é aqui que entra o meu grande problema com esse modo. Tipo, o jogo, ele cria esses modos What If que são caminhos alternativos, mas nesse jogo existem uns montes. A maioria sempre acaba terminando com uma fotinha falando que deu tudo certo. Só que essas outras linhas do tempo que vão desenvolvendo uma linha alternativa, elas não vão muito longe, cara. Parece até que a TVA tava podando a linha do tempo antes que se ramificasse demais. Outra aqui que não tem desenvolvimento é o Gohan vencendo o céu sem deixar o Goku morrer. Mas os mais longos acabam dando um gostinho de que poderia ir além. E parece que a Bandai Namco não quis fazer muito além disso, que é uma pena. E como as DLCs vão focar apenas em lançamento de personagem, não vai ter nada de modo história aqui. O outro caminho foda é do Trunks do futuro. Aqui, depois da saga do Goku Black, você pode escolher dois caminhos, que é de ir embora ou ficar e treinar. Claro que se ele fica, bom,
ele vai acabar participando de diversos outros torneios. E como já dá pra imaginar, ele acabaria participando do Torneio do Poder, podendo fazer dupla com Gohan e Vegeta. E aqui, esses caminhos são muito legais. Se ele acaba fazendo uma dupla com o Gohan, ele acaba lutando aqui contra o Jiren. E dessa batalha do Torneio do Poder terminaria, cara, com ele fazendo o pedido junto com o número 17 para restaurar todos os outros universos. Mas no caminho, aonde faz uma parceria com o Vegeta, o oponente que eles acabam enfrentando é o Toppo. E o Goku continua lutando, cara, contra o Jiren, usando aqui o Instinto Superior. O Vegeta tá louco querendo liberar o Instinto Superior também, mas ele não consegue. E ele acaba sendo derrotado pelo Toppo. E vendo toda aquela situação, o Trunks tenta puxar energia do além para poder lutar contra o Toppo, que também largou todos os seus ideais de justiça e começa a usar o poder da destruição. No fim, o Toppo é derrotado e o Universo 7 acaba pedindo aqui a restauração de todos os outros universos. Assim, outros personagens como Jiren, Goku Black têm seus caminhos alternativos e eu tô preparando aqui um vídeo com todos esses what ifs do modo história. E olha que tá grande. Pena que a maior parte deles é deixada de lado, porque a maioria deles tem finalização apenas com foto. Enfim, queria mesmo que o Gohan não tivesse deixado o brinco cair na luta do Buu, porque poderia fazer uma fusão com o Goku. Isso seria insano, mas isso também foi tirado de nós. Fora isso, o jogo também põe aqui o modo missão, que colocam aqui algumas missões de batalhas personalizadas como se fossem eventos canônicos. O jogo te coloca vários aqui, que são bem da hora. Poxa, imagina, o Bardock enfrentando uma vingança contra o Freeza, ou até mesmo o Gohan, dando uma de Super Saiyaman, tentando entrar no time da justiça do Jiren do universo dele. Pois é, isso aconteceu aqui. E eles colocaram isso aqui muito bem, tá? Porque tem até mesmo ceninha de abertura. Vou te comer. Enfim, você também pode criar o seu modo e também dá pra jogar o que a internet criou. E isso é o caminho do caos. Poxa, tem aqui, sem brincadeira, a batalha suprema contra o Yajirobe. O cara tá sozinho contra Gogeta, Vegito, 2 Brolys baseados em filmes diferentes. Cara, ele tá ferrado. Ajuda o maluco, tá doendo! Tem também aqui o modo batalha, que você pode passar a maior parte do tempo, já que tem modos aqui online e offline, de 1 contra 1, que é o modo mais nada a ver desse jogo, não aproveita todo o potencial, mas tem também o modo de time, que você escolhe aqui em base de pontos, podendo botar até 5 personagens. E aí você pode botar 5 personagens ruins, 3 personagens mais ou menos, ou um poderoso, o que der com o resto dos pontos. Eu sempre acabo colocando aqui o Mr. Satan ou o Yajirobe na sobra, porque, sério, um personagem a mais depois de uma derrota ou até mesmo uma reviravolta no modo online acaba salvando o dia, e isso já me deu muitas vitórias por acaso. E assim, o modo online pode ser casual ou ranqueado, mas, poxa, o modo online até o momento que eu tô jogando, ele tá muito lento na entrada, tem muito erro de conexão, tem gente que começa a sair da partida quando começa a perder, e os torneios não funcionaram muito bem aqui no online, cara, e eu tô meio bolado com isso. Sinceramente, o que mais surpreendeu e eu vi a galera reclamando é o modo para 2 jogadores em tela dividida. Por algum motivo, esse jogo só tem uma sala do tempo como uma arena jogável. Sei lá, será porque isso aqui é vazia? Mas assim, eu acho que isso é brincadeira, né? Esse jogo foi lançado até para o Xbox Series X e também PlayStation 5, cara. Só falta eu anunciar que esse jogo terá o upgrade no PlayStation 5 Pro e você vai ter que pagar esse novo console para poder ter outras fases. Que nojo. Além disso, esse jogo coloca aqui algumas missões do Zenhou. Sim, aqui você pode seguir nesse estilo que é quase um gacha de celular. Que são tipo, joga com tal boneco tantas vezes, vença tantas lutas com tal fulano. Isso vai te dar recompensas que pode ser em Zen ou também até mesmo uma esfera do dragão. E tem também as recompensas do Whis, que na maioria das vezes são esferas, que são bem úteis aqui. Porque aqui nesse jogo você pode também fazer pedidos ao Shenlong, Super Shenlong. Foi desse jeito que eu acabei conseguindo, por exemplo, o Goku Black, mas tu pode ficar pedindo outros bonecos ou até mesmo dinheiro, subida de ranking, que eu não vejo muita vantagem, você naturalmente jogando vai subir isso aqui tranquilo. É bom para liberar os bonecos mais difíceis. Na loja, você consegue também comprar algumas cápsulas para dar algum upgrade em alguns bonecos, mas sejamos sinceros, isso aqui é inútil, não faz muita diferença. Teria que ser alguém muito ingênuo para acreditar que o Mr. Satan com esses itens ficaria tão forte quanto um Saiyajin. Mas tem também loja de personagens, que você pode liberar aqui quase tudo jogando aqui o modo história em 3 campanhas, com ou sem what if, ou jogando bastante o modo online. Tem também as skins, que são muito toscas. A maioria são roupas rasgadas do Goku e Vegeta. Cara, não tem muita diferença. Esperava mais. E infelizmente você também não consegue comprar a roupa do Gohan Black. Por algum motivo não fizeram isso. A única forma que você vai conseguir é só usando um mod para PC.
O que vale mais a pena depois que você zera o modo campanha e o modo online. Mas aqui tem algumas polêmicas. Sem brincadeira, eu sinto falta de alguns personagens, eu vi a galera comentando aqui nos posts que eu fiz antes de lançar esse vídeo. Um deles é o tal Pai Pai. Depois da internet, o personagem cresceu pra caraca com vários memes mostrando o quão incrível ele é. Mas ele devia estar no jogo, já que até o Goku criança está aqui. O outro é o Supremo Kaioshin, que, meu amigo, ele já estava no jogo anterior, mas por algum motivo eles resolveram excluir aqui. O Rei Vegeta, sim, ele poderia ter aparecido aqui no jogo também, já que já apareceu em outros jogos da série Budokai Tenkaichi, inclusive com a habilidade de virar o Ozaru, como o Sparking Zero adora fazer, transformou ele num personagem apelão. O Super número 17 do Dragon Ball GT também deveria estar aqui, já que o jogo acabou resgatando vários personagens dessa era, mesmo sabendo que a era GT não tem um modo história. Se eles têm o trabalho de colocar os personagens da era GT dentro do Sparking Zero, por que não colocar, cara, mais vilões? Ou que tal a Seripa? Ela era uma guerreira Saiyajin que apareceu em outros Budokai Tenkaichi. E eu não acredito que eles serão lançados como uma DLC, porque já vazou a lista dos próximos personagens. No pacote, Dragon Ball Super Hero, baseado no filme. O primeiro vai ser aqui o Gohan, na sua forma besta, onde ele tá aqui muito mais poderoso do que nunca, com aquela transformação nada explicada, onde ele fica com cabelão prateado. Também terá aqui o Goten e o Trunks, só que eles estão mais adolescentes agora. Eles não devem trazer nenhuma nova habilidade única, mas eles devem trazer a transformação e fusão do Gotenks. E como o filme deu muita ênfase na fusão deles dando errado, com eles na forma gordinho, porque eles estavam sem prática, é muito provável que essa fusão também entre na DLC. Piccolo Laranja vai acabar entrando aqui porque ele tá mais forte e é a transformação dele. Não dá pra saber se vai ser uma transformação no meio da luta, pra forma base do Piccolo normal, ou se vai ser uma forma que ele vai ter que usar separado. Também tem o Cell Max, que vai acabar entrando aqui pra poder ser o grande vilão. Ele vai ser apelão como o Ozaru, já que ele é gigante, e os dois robôs justiceiros, o Gama 1 e o Gama 2. Não dá pra ter certeza, mas eu apostaria que a Pequena Pan apareceria aqui pra poder jogar. A expansão Daima vai voltar, com foco no Goku Mini, o Glório e também o Vegeta Mini. Só que eles devem ser lançados apenas no ano que vem, porque a única confirmação que foi lançada era que teria 20 personagens a mais jogáveis. Só que eles não mostraram muito ainda, porque o Dragon Ball Daima ainda está aparecendo aos poucos. A série mal começou e só tem um episódio na gravação desse vídeo, mas eu não ficaria surpreso se a versão Gohan, Kuririn, Piccolo, número 18 e também outros demônios possam aparecer aqui também. O que fica bastante curioso é que, assim, essa DLC e expansão do Dragon Ball Daima também foi anunciada para o Dragon Ball Kakarot, só que não tem nenhum detalhe e a Bandai Namco não quer revelar nada porque até o momento os episódios não saíram e já existe uma grande suspeita de que, além disso, as transformações das versões mini de cada personagem vai seguir o mesmo molde do tamanho normal. E ele tem problemas reais. Falta um modo história tentando colocar a história do Goku criança ou até mesmo a saga GT. E elas fizeram falta, cara. Eles tentaram forçar uma nostalgia, adicionando aqui um Super Saiyajin 4 ou o Goku criança. Coloca a história deles também. Eu ficaria até bastante curioso. Será que eles colocariam isso como um universo alternativo ou um futuro bastante distante da história de Dragon Ball? Porque é um produto oficial, eles não teriam coragem de mexer nisso. Fora que tem skins daqui nesse jogo que simplesmente não podem ser jogadas, como o exemplo do Gohan Black. E por favor, tomara que isso aqui não vire uma DLC paga. Né? É bom lembrar que esse jogo, cara, custou 300 ou 350 reais. Claro que eu deixei aqui no meu link da bio que ele tava muito mais barato. Mas vendo com essas futuras DLCs, eu não ficaria surpreso se esse jogo chegar a custar mais ou menos 500 conto.